Olá, bem-vindos a mais uma aula de mecânica dos sólidos. Nessa aula, nós vamos dar continuidade ao estudo das estruturas e estender o raciocínio também às máquinas. Na aula anterior, nós discutimos com bastante detalhes o conceito de treliças. Então, treliça é um tipo básico de estrutura, um tipo clássico de estrutura. E o objetivo dessa aula é discutir outras categorias de estruturas que não podem ser classificadas como treliças. Então, eu vou deixar indicado na descrição desse vídeo e também nos cards o link para essa aula sobre treliças, para que você possa revisar os conceitos ou complementar aí caso você não tenha assistido ainda. Bom, nós vivemos rodeados por estruturas. O próprio corpo humano em si é um conjunto de estruturas ósseas e não ósseas, né? Então toda obra humana, todo o desenvolvimento humano, de alguma maneira, está envolvendo estruturas e máquinas. Então, como exemplo dessa ponte aqui, formada por essa plataforma onde trafegam os carros, os cabos, os pilares, as colunas, as lajes, as sustentações, fundações são estruturas. Essa estrutura portuária aqui de transporte e movimentação de cargas também é uma estrutura que funciona como máquina. Este outro exemplo aqui de um flap, uma estrutura de flap de aeronave, de asa de avião, ele é formado por um conjunto de estruturas que desempenha uma função, realiza um determinado movimento. Então esse é o objetivo dessa aula, discutir algumas características dessas estruturas, diferenciar estrutura de máquina e permitir alguns cálculos iniciais com relação à análise das forças externas e internas acontecendo nessas estruturas, assim como nós fizemos já no caso das treliças. Bom, observe essa estrutura esquemática aqui do desenho. Então eu posso perceber aqui já que tem cabos aqui representados GD, tem esse cabo F aqui segurando essa massa ou esse peso aqui. E eu tenho vários pontos da minha estrutura onde há conexões em peças diferentes aqui, simulando, por exemplo, um conjunto de madeira. E todo o conjunto está fixado também aqui por uma articulação fixa no ponto A. Então percebam que existem diferentes elementos, diferentes fixações, desempenhando uma função que é suportar essa carga W, esse peso W que está indicado aqui. E o objetivo é, conhecendo essa configuração da estrutura, quais são as forças que estão atuando em todos os pontos da minha estrutura. Inicialmente, vamos olhar os pontos de conexão entre as diferentes peças. Então, esses pontos de conexão entre as diferentes peças vão gerar forças internas, forças de contato devido a essa junção desses elementos, como aconteceu lá no caso das treliças. E no caso das treliças, a situação particular, a hipótese principal é que todos os elementos de uma treliça são barras de duas forças. Então volte também lá na aula onde discutimos barras de duas forças, para relembrar este conceito que vai ser importante aqui para direcionar o nosso cálculo. Então, elementos de duas forças ou barras de duas forças, como o próprio nome diz, são elementos onde as forças estão acontecendo na direção do eixo entre os pontos de fixação. Então, são forças colineares em relação a esses eixos. Por exemplo, se observar que o cabo funciona como um elemento de duas forças, só tem a força acontecendo na tração do próprio cabo. Essa barra
BE, também não tem nenhuma outra força acontecendo nessa barra que não esteja relacionada aos pontos de conexão aos nós E e B. Então, eu entendendo isso, já de antemão, eu começo a ser capaz de decompor a minha estrutura para analisar as forças externas e as forças internas. Observe agora esse diagrama de corpo livre, DCL, da estrutura como um todo. O cabo em si é um elemento de duas forças. Eu posso substituir o cabo por uma única força T de tração nesse cabo aqui, atuando na própria direção do cabo. No ponto A eu tenho aqui a articulação fixa, que me permite apenas duas reações no plano. E esse cabo aqui com essa massa foi substituído apenas pela força W que está indicada. Essas forças que estão acontecendo na estrutura nesse diagrama de corpo livre são forças externas à estrutura. E agora eu tenho que calcular também as forças internas, porque na sequência o que nós queremos entender é se cada um desses elementos da estrutura vão resistir a essas forças que estão sendo aplicadas. Então a sequência do nosso cálculo nas próximas aulas será tensões e deformações, baseado nas forças internas que estão acontecendo nas estruturas. Então, observe, a estrutura nesse caso aqui, supondo que o peso é conhecido, essa massa é conhecida, eu tenho três reações, três incógnitas aqui no plano. Portanto, é uma estrutura isostática, olhando apenas as reações externas, as forças externas. Como fizemos com a treliça, eu tenho que explodir essa estrutura, fazer o diagrama de corpo livre de todas as partes em separado. E quando eu fizer essa decomposição, algumas regras devem ser seguidas. A primeira regra é que eu devo identificar de imediato os elementos que são elementos de duas forças, porque eles vão gerar apenas uma incógnita, porque essas duas forças vão ser aqui de tração ou de compressão, como é o caso das treliças lá que nós vimos no outro vídeo. Outra coisa que deve ser levada em consideração, quando eu olho cada parte em separado da estrutura, as forças internas devem se anular mutuamente. Por exemplo, ponto B está aqui, no elemento ABCD. Quando eu olho essa força BE neste elemento, ela está em sentido contrário a essa força BE no ponto B aqui, em relação a essa. Então, quando esse ponto se conectar aqui, essas duas forças vão se anular. O mesmo acontece no ponto E. Essa força é conhecida que ela é igual em sentido oposto. Quando ela se conectar aqui nesse ponto, E, do elemento FEC, essas duas forças têm que se anular. O mesmo acontece aqui para o elemento C, ou para o ponto C, para o nó C. Neste ponto, neste nó, eu tenho duas reações, CY e CX. Observem o que acontece aqui no elemento CEF que está indicado. Essa força CX se anula com essa força CX que está desse lado. Essa força CY se anula com essa outra CY que está desse lado. E assim sucessivamente. Então, para fazer o diagrama de corpo livre, tem que levar em conta essas duas considerações. A primeira é identificar os elementos de duas forças, porque vão reduzir a quantidade de incógnita do problema. A segunda é respeitar o efeito de ação e reação em cada um dos nós
da estrutura onde foi conectada uma parte em relação à outra. Feito isso, agora eu tenho um sistema de equações para cada uma das peças. E esses sistemas de equações são simultâneos, ou seja, resolvendo todas essas equações ao mesmo tempo, eu consigo resolver todas as incógnitas da estrutura. Observem o seguinte: vamos supor que eu só conheça a força W aqui que está aplicada na estrutura. Se eu olhar o elemento A, B, C, D, quantas incógnitas eu tenho? Eu tenho 2 no ponto A, 3 aqui do FBE, mais 2 aqui, mais uma da tração aqui. Então tem 1, 2, 3, 4, 6 incógnitas. Somente esse corpo rígido eu não consigo resolver porque eu tenho apenas 3 equações. Já essa barra aqui, esse elemento BE, ele não me é muito útil no começo porque eu tenho a incógnita BE, mas eu não tenho nada para relacionar essa incógnita. Também não vai me ajudar muito no começo. Agora vamos olhar o elemento CEF. Eu tenho conhecida a força W e tenho apenas 3 incógnitas: C, Cx, Cy e o FBE. Portanto, este elemento aqui, eu consigo resolver essas 3 incógnitas porque eu tenho as 3 equações de equilíbrio, somatória de forças e somatória de momentos. Resolvo este elemento e depois sigo resolvendo os outros elementos como fizemos nas treliças. No caso, dependendo de como for a estrutura, se você olhar somente as reações de apoio, vai dar a impressão que a estrutura é hiperestática e aí você não vai conseguir resolver as reações de apoio de imediato. Então o que você tem que fazer é explodir a estrutura, fazer o DCL, ou diagrama de corpo livre, e depois aplicar as equações de corpo rígido, equilíbrio estático de corpo rígido, para cada uma das peças até resolver todo o sistema. Esse é o processo de cálculo geral para as estruturas, seja treliça ou seja estruturas gerais, como estamos estudando aqui. Então vamos adiante. Veja essa outra estrutura. É muito comum os estudantes de engenharia, logo no começo dos estudos aí de estruturas, tratarem essa estrutura como uma treliça. Então o formato aqui das barras sugere uma semelhança com as treliças, mas viola as hipóteses da treliça pelo seguinte: primeiro, eu tenho forças e momentos, força P e momentos P, momento M aqui, aplicados no meio da barra, fora dos nós. Então já viola a hipótese de treliça. Quando isso acontece, você acaba violando uma segunda condição, que essas barras deixam de ser barras de duas forças. Então, essa estrutura não pode ser resolvida pensando como se fosse um raciocínio de treliça. Outra dificuldade que acontece é, no ponto A e no ponto C eu tenho duas articulações. Duas articulações no plano vão me gerar 4 incógnitas, 2 para cada uma das articulações. E aí, a primeira atitude é julgar que a estrutura é hiperestática e que não é possível de resolver. O cuidado que tem que se tomar é o seguinte: para dizer se a estrutura é hiperestática ou isostática, ao contrário de um corpo rígido, agora nós temos uma estrutura. Para classificar corretamente a estrutura como hiperestática ou isostática ou hipostática, eu tenho que fazer o diagrama de corpo livre da estrutura como um todo, como fizemos no slide anterior. Então, olhando agora, percebam, os dois elementos não são elementos de duas forças, porque eu tenho as forças nos nós e as forças e momentos acontecendo no meio da barra.
Já elimina essa hipótese. Agora observe o seguinte. Dessa maneira eu posso resolver independentemente um corpo em relação ao outro, e as equações são simultâneas, de maneira que agora eu tenho dois corpos e 4 reações. Essas reações se tornam possíveis de resolver pela quantidade que eu vou ter de equações para cada um dos corpos. Lembrando que os pontos de conexão devem ter as forças em mesma magnitude, ou seja, mesma incógnita BX, só que em sentido contrário. BY, só que em sentido contrário, de maneira que quando eu juntar esses pontos, as reações se anulam aqui no ponto B. Então esses esforços são esforços internos e eles devem se anular quando eu juntar a estrutura novamente. Fazendo isso, aplica as equações de corpo rígido para os dois corpos e vai ser possível resolver tanto as forças em B, quanto as forças em A e tanto as forças em C. Conhecidas as forças P e o momento W aqui, que foi aplicado na estrutura. Um outro caso muito similar ao anterior também dá a impressão de que é hiperestático, e o raciocínio é o mesmo. Este elemento agora, ao contrário do exemplo anterior, ele é um elemento de duas forças, porque eu só tenho a conexão via esses nós, supondo aqui que os nós não transferem momento para a estrutura. Já o elemento BC não é um elemento de duas forças, eu tenho justamente uma carga bem no meio aqui do elemento. Agora, se eu olhar o elemento BC, eu tenho apenas 3 incógnitas. Resolvendo esse sistema, eu consigo resolver automaticamente esse sistema aqui. Então a estrutura é isostática, ficou mais simples de enxergar do que o exemplo anterior. Então, novamente, identificar os elementos de duas forças e aplicar o princípio de ação e reação na conexão de todos os nós da estrutura para fazer o diagrama de corpo livre e resolver passo a passo a partir dos corpos que tiverem menos incógnitas. Esse é o passo para resolver as estruturas. Um outro exemplo aqui envolvendo cabos, que aparentemente parece ser complicado, mas se você faz a decomposição, acaba ficando o raciocínio simples. Então a primeira coisa que tem que fazer é olhar as reações de apoio. Então eu tenho a força no cabo aqui, cabo tracionado, então a força tracionando o cabo, e tenho uma articulação fixa no ponto A que me gera essas duas reações, conhecida essa força aqui de 375 newtons. Então eu tenho aqui, dessa maneira que foi posto, uma estrutura isostática. Agora eu vou decompor essa estrutura porque eu preciso entender a força nesse cabo, a força no pino dessa rodana e a força no pino dessa outra rodana em função dessa outra tração que está aplicada aqui. Fazendo agora o diagrama de corpo livre de todas as partes, observe o seguinte: se eu olhar a estrutura principal aqui, o elemento principal, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7 incógnitas. Se eu tentar resolver somente esse corpo aqui, não vou ter equações suficientes para resolver. Agora note o seguinte aqui, ó. Tem ação e reação aqui no ponto B, e eu conheço a tração no cabo que está aqui. Este corpo está isostático. Este outro corpo aqui da polia também está isostático, porque eu tenho essa reação CY, essa reação CX e essa tração. Então é possível resolver aqui, eliminar incógnitas. Fazendo isso, eu consigo resolver este corpo, substituo os resultados no corpo principal aqui, resultante, e consigo determinar todas as outras forças que estavam
para ser resolvidas. Então esse é sempre o processo de resolver estruturas. Separar as peças, identificar os elementos de duas forças, identificar as forças que são únicas, no caso dos cabos, que também são elementos de duas forças, e resolver passo a passo, utilizando as equações de equilíbrio estático para o corpo rígido. Agora um exemplo numérico. Então, o objetivo é determinar as reações de apoio. Então tem um rolete aqui nessa superfície e tem uma articulação fixa aqui, com essa força de 480. E as forças em cada um dos nós. Esse é o interesse no momento. Analisando as reações de apoio, eu tenho uma condição isostática para as reações de apoio. Consigo resolver por somatório de forças e momentos. Eu tenho uma reação aqui horizontal devido a esse rolete aqui. E tenho essas duas reações devido à articulação no ponto A. Aplicando as somatórias de forças e momentos, então observe que apliquei a somatória de forças em Y, identifiquei o AY. Aplicando a somatória de momentos no ponto A, então o ponto A é interessante para aplicar a somatória de momentos, porque eu elimino maior quantidade de incógnitas, sobrando aqui a única incógnita que é a força no ponto B. Então veja, eu tenho somatória de momentos em A igual a zero. 480 vezes o braço aqui de 100 milímetros está provocando uma tendência de giro no sentido horário aqui. Então este é o momento devido a essa força de 480. A força B, em relação ao ponto A, está gerando um momento aqui com o braço perpendicular de 160. Esse momento vai ter uma tendência aqui de movimento anti-horário, portanto aqui ele está aparecendo como positivo por essa convenção. Isolo, consigo resolver a reação em B. Mesma coisa, somatório de forças em X. Já sei o valor de B, sobra somente o valor do AX para ser resolvido. Observe o seguinte, eu coloquei de propósito aqui, primeiro o Y, depois o momento, depois o Fx. Essa ordem não importa, você resolve a ordem do que tiver menos incógnitas para resolver ou o que for mais fácil para resolver no seu entendimento, na sua análise. Eu não preciso resolver isso seguindo alguma ordem específica. Em alguns casos eu vou resolver primeiro usando o somatório de momentos porque é mais conveniente na situação. Então, analise a estrutura, observe quais equações você vai usar primeiro para facilitar os seus cálculos. Vai variar problema a problema, caso a caso. Resolvidas as reações de apoio, então no ponto B e no ponto A, foi feito o diagrama de corpo livre da estrutura, seguindo as regras que já foram estabelecidas. Ação e reação nos pontos de contato, e eu tenho o elemento aqui, ó, F, o elemento DE, com as forças FDE, configurando aqui um elemento de duas forças. Não tem nenhuma força no meio, nada que justifique que essas forças não estejam alinhadas, colineares aqui entre si, como está indicado. E essa força FDE tem que se anular aqui no ponto E e tem que se anular aqui no ponto D de dado, então tem que respeitar a ação e reação. Vamos seguir. Observe o seguinte, agora eu vou escolher o corpo que for mais conveniente para resolver ou o corpo que tiver menos incógnitas para resolver. Por exemplo, nesse caso tanto faz, eu vou resolver esse corpo BCD. Seguindo pela somatória de momentos, então agora eu estou usando primeiro a somatória de momentos, aplicando nesse ponto, confira essa equação, veja se você entendeu
o raciocínio. Eu tenho essa força aqui, FDE, que gera momento só a componente vertical dela em relação a esse braço de 150 mais 100, que é 250 em relação ao ponto C. Então está aqui. O mesmo para a força de 300, também está girando no mesmo sentido, então observe que essa força está fazendo um sentido horário, essa outra força no sentido horário, e essa outra força também no sentido horário em relação ao ponto C. Então percebam que eu mantive os sinais aqui iguais, porque o sentido do giro é o mesmo. Então eu não usei a mesma convenção de horário ser negativo. Como todo mundo está girando no mesmo sentido, eu usei o mesmo sinal na equação. Então percebam essa diferença. O que resultou? Essa força FDE, que é a única incógnita, resultou como negativo. Então significa que a hipótese que foi feita anteriormente, o sentido dessa força deverá ser mudado, mas você só pode fazer isso no final dos cálculos, porque senão pode gerar uma confusão muito grande. Então carrega o sinal negativo ao longo de todas as equações e no final inverta o sentido das forças para representar o diagrama de corpo livre. Então observe agora na somatória de forças em x. Apliquei a somatória de forças em x nesse elemento, então eu tenho agora FDE cosseno de alfa, eu tenho Cx e eu tenho 300. Veja que na hora de substituir o valor do FDE, substituir o valor negativo. Então é disso que eu estou falando. Carrega o sinal ao longo de todas as equações para evitar confusão. Resolvendo, eu tenho que o Cx é menos 795. Novamente, carrega essa força negativa ao longo de todas as equações. Faço agora a somatória de forças em y, então eu tenho CY, tenho 480 e eu tenho FDE na vertical, que é FDE seno alfa, está aqui. Mais uma vez o 561 aqui carregou o sinal negativo para ser resolvido na equação. Então isso é muito importante, gera muita confusão, e os parênteses aqui serviram justamente para indicar esse efeito, tá? Tanto aqui quanto aqui na somatória de forças em x. Seguindo, resolvendo este corpo aqui como fizemos nos slides anteriores, agora eu tenho todas as forças que eu preciso junto com as reações de apoio que foram resolvidas na primeira parte do exercício. Agora, neste momento, eu analiso. Então, FDE no diagrama de corpo livre foi assumido como sendo tração. Deu negativo, significa que a barra está em compressão. Então você deve redesenhar o diagrama invertendo o sentido dessa força. Mesma coisa para a carga Cx, que estava indicado como sendo aqui para a esquerda. O sinal negativo me indica agora que essa carga deve ser para a direita. Então você troca neste corpo o mesmo para o FDE em todos os pontos que ele aparecer. E aí o seu diagrama estará coerente e os sinais poderão ser trocados. Então muito cuidado com essa questão dos sinais, porque causa realmente muita confusão. Fazendo devagar, fazendo passo a passo e carregando o sinal ao longo de todo o exercício, de todo o projeto, minimiza muito as chances de erro e facilita verificar os cálculos ao final. Vamos adiante. Então, portanto, a estrutura foi determinada. Eu tenho as reações de apoio e tenho todas as forças internas atuando na estrutura. As reações de apoio, relembrando, são forças externas, assim como a carga aplicada aqui de 480 N, que também é uma carga externa. Essa estrutura aqui, agora com essas explicações dos slides anteriores,
você já é capaz de resolver uma estrutura, já deve ser capaz de resolver uma estrutura como essa que está indicada. A resposta está dada aqui para essa resolução, e o que eu recomendo é que você leia a resolução desse exercício que está disponível no capítulo 6 do livro do Beer, que eu vou indicar no final desse vídeo. Então, é um exercício recomendado para estudo, para você entender os passos que foram feitos na resolução, item por item, equação a equação, como fizemos no exercício resolvido anterior. E após você consolidar esses conceitos, eu recomendo que você faça outros exercícios. Esses são os resultados aqui das reações de apoio, e as forças internas podem ser, tem aqui as reações de apoio, AY, BY e CY indicadas aqui, e as reações no ponto E e no ponto F, 600 newtons e 1800 newtons indicado. Então, todas as forças nos pontos de contato e nos apoios foram determinadas. Então, veja a resolução passo a passo lá no livro do Beer, capítulo 6. E esse agora é um exercício proposto. Então, são 4 barras, e eu tenho os nós A, B, C, D, E e F. Então, o objetivo é determinar as reações de apoio e as forças em cada um desses pontos da estrutura, dada essa força de 2.160 newtons aqui, com as dimensões indicadas. A resposta final está aqui e os valores estão indicados. Então, agora esse é um exercício proposto para você treinar os seus conhecimentos aí. Vamos adiante. Discutimos bastante aí o conceito de estruturas e passamos por alguns cálculos numéricos para ilustrar o processo de cálculo. Falamos no começo do vídeo que íamos explicar a diferença entre estruturas e máquinas. O conceito ele é muito similar entre um e outro, mas a grande diferença é que as estruturas se comportam de maneiras que elas não geram trabalho, não transmitem forças gerando trabalho ou produzindo energia ou transmitindo energia. As máquinas têm a função de realizar movimento, realizar trabalho. Então essa que é a grande diferença entre estruturas e máquinas. As máquinas são compostas por elementos estruturais e o objetivo é transmitir forças, transformar forças e realizar trabalho. Nesse caso do alicate, é um caso típico. Se eu fizer o mesmo raciocínio anterior, somatório de forças, somatório de momentos, etc., eu consigo determinar todas as forças. O que me interessa em relação a esse alicate é quanto de força que eu posso colocar na minha mão aqui, qual a força que é capaz de produzir. Aplicando o somatório de momentos aqui na rótula do ponto A, na articulação do ponto A, é possível escrever a equação e isolar a força Q, a força de corte aqui, em relação à força aplicada. Observem que o braço A é muito maior do que o braço aqui B. Então, esse número vai ser um número maior do que 1. Portanto, eu estou aumentando a força P. Quanto maior for o braço A em relação ao braço B, maior a força de corte, com a pequena força que eu aplico. Isso explica, por exemplo, que uma pessoa pequena, franzina, até mesmo uma criança, pode, dependendo do tamanho do alicate, consegue cortar um vergalhão de aço com facilidade, porque a estrutura que agora funciona como máquina multiplicou a força aplicada utilizando aqui o princípio de alavanca. Então, é uma vantagem mecânica que está sendo aplicada para desenvolver uma máquina. Outro exemplo é essa típica prensa manual aqui, formada nesse caso por 2 elementos principais aqui e um êmbolo
que à medida que eu aplico essa força de 800 newtons, pelo mesmo raciocínio similar aqui de vantagem mecânica, eu tenho braços de alavanca diferentes aqui, onde eu multiplico essa força que foi aplicada, e eu posso, por exemplo, comprimir esse elemento aqui com uma força muito maior do que eu sou capaz de fazer com as minhas mãos. Por exemplo, aqui poderia ser um exemplo de um amassador de latinhas desses que a gente encontra disponível no mercado aí para amassamento manual de latinhas. É um exemplo de estrutura típica e serve não só para isso, mas eu posso fazer qualquer tipo de prensa manual utilizando esse conceito. Elevadores, usando sistemas de cabos. São máquinas que utilizam o equilíbrio de forças e a transformação de forças nos cabos para transferir movimento, gerando algum tipo de vantagem mecânica. Qual a vantagem mecânica? Então eu tenho o peso do elevador aqui com a carga que está sendo aplicada, e eu preciso usar o sistema de cabos para fazer essa transferência de força. Usando esse sistema de polias, aqui conhecido também como moitão, é possível eu multiplicar ou dividir as forças de maneira que eu consiga usar um cabo mais fino, um cabo de aço mais fino para transferir a força. Da mesma maneira eu consigo usar uma força menor, uma potência menor aqui nesse motor, dependendo da velocidade que eu quero que esse elevador se movimente. Então, isso gera um princípio de vantagem mecânica. Então, observe o seguinte: se eu olhar essa força de 500 newtons, eu tenho, olhando esse corte aqui, esse diagrama de corpo livre, eu tenho 4 pernas de cabo, ou 5 pernas de cabo aqui, para segurar essa mesma força de 500 quilos aqui, na verdade, né? Então, são 5.000 newtons aproximadamente. Então, eu tenho aqui 5 pernas de cabo segurando a mesma força, então eu consigo usar cabos mais finos e ter um sistema mais eficiente nesse sentido. Então essa é uma máquina formada por diferentes estruturas e nesse caso explorando o conceito de cabos e polias. E assim por diante, diversas máquinas que têm um comportamento dinâmico, ou seja, têm movimento, não são na realidade estruturas estáticas, mas em determinadas configurações podemos assumir que a estrutura está estática, está em equilíbrio, ou seja, a condição dinâmica é a sucessão de várias condições estáticas em equilíbrio, e para cada uma dessas configurações é possível determinar as reações em todos os nós, em todos os pontos de conexão da estrutura. E essas estruturas vão ter a função de transmitir força ou movimento no caso dessa suspensão automotiva que é configurada para que o carro tenha movimentos verticais aqui, elimine movimentos laterais e que eu tenha, por exemplo, nesse caso aqui, um desgaste mais homogêneo dos pneus com essa movimentação aqui em relação à variação do pavimento, por exemplo. Então, essa é a diferença de estruturas e máquinas. Estruturas são predominantemente passivas, enquanto as máquinas são ativas, transferem movimento, energia e geram trabalho. Esse era o objetivo da aula. Discutimos estruturas mais gerais, além do caso das treliças que estudamos anteriormente. Aplicamos os conceitos em alguns exemplos aí de diagramas de corpo livre, depois um exemplo com cálculo numérico, aplicando as reações de equilíbrio, as equações de equilíbrio para um corpo rígido, para os vários corpos de uma mesma estrutura, e discutimos o conceito aí de máquina em termos de vantagem mecânica. O conteúdo dessa aula pode ser encontrado aqui nos capítulos 6, tanto do livro de Estática e Mecânica dos Materiais do Beer, quanto o livro de Estática do Hibbeler. O exercício para estudo que eu comentei nos slides anteriores está no capítulo 6 deste livro de Estática e Mecânica dos Materiais do Beer.
Então esse era o objetivo da aula. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.